Todo dia você está tomando decisões que constroem ou destroem o seu patrimônio. E na maioria das vezes isso acontece sem que você perceba. Hoje eu vou te mostrar 9 hábitos financeiros mais perigosos que estão corroendo os seus investimentos, drenando a sua renda e afastando você da independência financeira. Alguns desses hábitos eu cometi no início da minha jornada, outros eu vejo diariamente clientes, mentorados e investidores com muito capital. Se você quer construir um patrimônio de verdade na bolsa de valores com consistência, segurança e inteligência, você precisa eliminar esses comportamentos agora. Meu nome é Danilo Zanini, eu sou especialista em bolsa de valores com mais de 15 anos de experiência prática. Eu já trabalhei em instituições como XP Investimentos e BTG Pactual. Eu fundei o meu próprio escritório de investimentos e hoje eu lidero um método Renda Sob Demanda, que ele ajuda os brasileiros comuns a investirem com mentalidade de gestor. Mas talvez o mais importante, eu sou um triatleta amador e já completei 5 provas de Ironman. Eu fui até os Estados Unidos no treinamento de um grande mentor chamado Tony Robbins para aprofundar a minha mentalidade de performance. Tudo isso me ensinou uma coisa: disciplina vence talento e constância vence a sorte. Se você aplicar isso com o seu dinheiro, o resultado é um patrimônio. Isso nos leva a conhecer o hábito número 1, ouvir quem não tem o que você quer. A primeira coisa que destrói o seu patrimônio é você ouvir conselhos de quem nunca construiu patrimônio. Se a pessoa não tem o que você quer, você não tem que seguir o que ela faz. Eu já vi centenas de vezes acontecer. Gente ouvindo um cunhado ou um colega do trabalho, aquele influenciador do momento, sabe aquele grupo de WhatsApp onde dá todo mundo um palpite de ação? Pois é, eu já atendi um cliente que perdeu 30 mil reais só porque seguiu aquelas dicas quentes. Você nunca aceitaria uma dica de saúde de alguém que fuma 2 maços de cigarro por dia. Por que você vai aceitar dica financeira de alguém que nunca construiu ou vive endividado? No mercado, você precisa ouvir 3 tipos de conselheiros. 1. Mentores, pessoas com resultados consistentes que fazem o que você quer fazer. 2. Especialistas, pessoas com métodos, dados e visão estratégicas. E 3. Pares de evolução, pessoas que estão 1 ou a 2 passos na sua frente. Na minha vida, eu tenho os 3. Quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos com o Tony Robbins, eu queria aprender com quem já tinha transformado vidas. Quando eu fui fazer uma prova de Ironman, eu treinei com gente que já tinha completado várias e várias provas muito mais difíceis do que eu. Se você quer enriquecer, você tem que escolher as pessoas que já construíram algo. Isso nos leva a conhecer o hábito número 2, não olhar para o seu patrimônio. Um dos piores erros que eu vejo os investidores brasileiros cometerem é não saber o que está acontecendo com o seu próprio dinheiro. Quando eu pergunto assim para eles, quanto você tem investido hoje? Qual foi a sua rentabilidade acumulada no último ano? Quanto que a sua carteira gerou de dividendos ou crescimento nos últimos 3 meses? E a resposta é a mais comum que eu ouço de todo mundo. Por volta de... eu acho que tá indo bem. Eu olho o aplicativo ali de vez em quando. Deixa eu ser direto com você. Isso é inaceitável se você quer crescer. Você pode até ter um bom salário ou ter feito ali os seus aportes no mês passado, mas se você não monitora, você não evolui. Você pode até estar perdendo dinheiro para a inflação, com uma alocação distorcida ou com exposição excessiva em um setor, ou simplesmente pagando taxas sem perceber. Você está deixando dividendos às vezes parado na sua conta. E o pior, você acha que está tudo certo. Uma vez eu atendi um investidor que dizia ter uma carteira rentável. E ali quando nós abrimos ali o seu aplicativo e fomos ver o histórico real, ele estava com 7% ao ano. E mais 5,5% de inflação e 2% de custos. Ou seja, praticamente no seu 0 a 0. Ou até abaixo ali se a gente considerar os impostos. No método Renda Sob Demanda, a primeira coisa que eu ensino é para você poder criar o seu próprio dashboard. Um painel da sua liberdade financeira. É onde você vai monitorar a evolução do seu patrimônio mês a mês. Aportes, proventos, aquelas suas operações táticas, a renda que você gerou, a liquidez que está na alocação das suas ações. É simples, prático e principalmente transforma a sua relação com o dinheiro. Isso nos leva a conhecer o hábito número 3, buscar por atalhos. Esse hábito é sutil e destrutivo. A maioria das pessoas não querem ficar ricas, elas querem ficar ricas
rápido. E aí elas se tornam presas fáceis para aquelas promessas de lucros de 10% ao mês, ou aqueles robôs que operam para você, aqueles gráficos com setups mágicos, ou aquelas grandes ações escondidas que vão explodir, ou simplesmente entram nas criptos que estão na moda, ou aqueles palpites em fóruns com linguagens absolutas, né? Deixa eu te contar uma história real. Em 2018, eu atendi um empresário com patrimônio relevante. Ele ouviu de um amigo que uma ação que estava ali bem barata ia se multiplicar. Ele pegou e colocou 400 mil reais numa tacada só. Sabe o que aconteceu em 2 meses? A ação caiu e ele perdeu dinheiro. Perdeu porque a empresa virou pó. Ele simplesmente falou assim: foi a pressa de tentar compensar o tempo que eu perdi antes. Isso é o que o atalho faz, ele te engana com a ilusão de tempo. Você acha que está acelerando o processo, mas você está cancelando anos de construção sólida. Você quer enriquecer de verdade? Você precisa pensar como um arquiteto. Começa com uma base sólida, estruturas as suas camadas, use os materiais certos, saiba que cada detalhe importa e, principalmente, respeite o tempo da obra. Eu demorei anos para poder construir uma carteira robusta, que ela me dá lucros ali como um reloginho que gira constantemente. E isso não foi sorte, foi método. Isso nos leva a conhecer o hábito número 4, trocar tempo por informação ruim. Esse hábito, ele te engana com uma sensação falsa de produtividade. Você passa ali horas vendo vídeo no YouTube de forma solta, aleatória, você lê aqueles postagens no Twitter de analistas aleatórios, você entra em grupos de WhatsApp que tem ali 50 mensagens por dia, você acompanha vários canais e trocam opiniões toda semana. E no final, você está mais confuso de quando você começou. Esse excesso de informação sem filtro cria uma paralisia de análise. Você fica com medo de tomar decisões porque você está vendo muitos cenários ao mesmo tempo. Eu costumo dizer, informação sem direção é distração. Quando eu decidi correr o meu primeiro Ironman, eu sabia que não podia treinar com base nos vídeos avulsos do YouTube ou vendo alguns treinos aleatórios de outras pessoas. Eu contratei um treinador. Eu segui um plano rigoroso por 6 meses. Eu confiei no processo. E no mercado financeiro é muito igual. Você precisa de um plano de voo com os ativos pré-definidos, aquele critério que você vai selecionar para tomar as melhores decisões. Você precisa ter metas de aportes, você tem que ter análise e estudos eficientes de forma regular e com foco em execução e não no consumo. O que transforma a sua vida financeira não é o quanto você estuda, é o quanto você age com método. E isso nos leva a conhecer o hábito número 5. Gastar para parecer rico. Esse aqui eu vi dezenas de vezes acontecer. O cara simplesmente ele começa a ganhar mais no seu salário, ou ele começa a investir em ações e começa a ter algum retorno, e ele recebe alguns dividendos, ele vende uma opção ali, uma call, faz um trade certeiro. Sabe o que ele faz? Ele troca de carro, compra um carro novo, troca de celular, posta no Instagram aquelas viagens, tudo parcelado. E eu te pergunto, isso é enriquecer ou parecer que enriqueceu? Eu demorei anos para me permitir comprar algo de muito valor. Antes disso, o meu dinheiro ia para cursos, mentores, treinamentos, aportes mensais e investimentos em experiências comigo e com a minha família. E quer saber mais? O que mais me marcou foram os momentos simples. O mesmo vale quando eu levei a minha filha pela primeira vez no parque depois que ela nasceu. Ou simplesmente ali quando eu terminei o Ironman. Eu percebi que o que mais enriqueceu não foi aquele relógio no pulso que é um pouco caro para poder treinar, mas e sim a construção que eu fiz o caminho todo para poder chegar até ali. O dinheiro é uma ferramenta, ele não é um troféu. Isso nos leva a conhecer o hábito número 6. Tomar decisão por impulso. Esse é o assassino silencioso de todo investidor comum. O impulso parece uma decisão, mas na verdade é uma reação emocional. Alguns sinais em que você está operando no impulso. Você simplesmente compra uma ação só porque ela subiu 15% em um dia. Ou simplesmente você vende tudo porque saiu uma notícia negativa. Você faz um trade porque tá todo mundo falando. Ou simplesmente você entra em um ativo sem entender o setor, o balanço, ou simplesmente ali aquelas
estratégias que a empresa está fazendo. Ou simplesmente você fica pulando de galho em galho, trocando a sua estratégia a cada 10 dias. Sabe o que isso revela? Você não está no controle da sua carteira. A sua carteira está te controlando. Uma vez, um aluno chegou para mim da mentoria e falou assim: Danilo, eu fiz uma entrada baseada num vídeo que eu vi lá no YouTube. A ação, ela despencou 40%. Quando eu fui ver, o cara tinha mudado de ideia, ele tinha apagado aquele vídeo e o mercado realmente, simplesmente não evoluiu conforme aquele cenário. E o investidor maduro, ele constrói uma estratégia clara. Por que eu estou entrando nesse ativo? O que vai definir aquela minha saída? Qual é a função desse investimento dentro da minha estratégia? Eu estou comprando essa ação porque eu quero uma renda, eu quero fazer uma proteção ou porque eu estou vendo um grande crescimento exponencial? Quando você responde isso, antes de entrar em qualquer operação, você elimina o impulso. Você vira um estrategista, você vira um gestor, você vira um comandante da sua liberdade. Isso nos leva a conhecer o hábito número 7, economizar no que gera resultado. Danilo, eu não quero pagar R$3.000 num curso de especialização em Bolsa de Valores, mas aí eu vejo aquela mesma pessoa perdendo milhares de reais porque simplesmente ela entrou numa ação ruim, aquela ação caiu. Tudo por conta de uma economia burra. Eu aprendi cedo. O principal retorno que existe é você investir em conhecimento. Um insight certo vale muito mais do que 10 palpites gratuitos. Ou uma mentoria ali, ela vai te poupar de anos de erro. Quando eu fui fazer o meu treinamento com o Tony Robbins, eu investi um valor bem alto. Não vou mentir pra você não, tá? Mas eu voltei de lá com uma clareza que me fez multiplicar os meus resultados. Hoje, sempre que eu posso, eu invisto em mim, eu participo de treinamentos, mentorias, compro livros, participo de grupos de mastermind, porque isso ele vai acelerar o meu crescimento. E o dinheiro investido em mim, ele sempre vai voltar. Isso nos leva a conhecer o hábito número 8, jogar na defesa o tempo todo. Quer saber o que mais é comum e simplesmente que você nem imagina? Pessoas com R$200.000, R$500.000 ou até com R$1 milhão, 100% em renda fixa. Elas têm medo de perder, traumas do passado, falta de clareza. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Você está perdendo dinheiro todos os dias. A inflação está corroendo o seu poder de compra. O seu capital ele está parado enquanto o tempo passa. Eu não estou dizendo para você pegar o teu dinheiro e colocar all-in na bolsa de valores, mas e sim para você poder equilibrar o seu dinheiro, para você ter uma reserva, você ter uma carteira sim com segurança, mas você também investir com método em ações, em estratégias com operações táticas. Na prática é combinar proteção com ofensiva. Isso nos leva a conhecer o hábito número 7, fazer do dinheiro o fim. Esse é o hábito mais silencioso e mais perigoso. Quando você coloca o dinheiro como um objetivo final, tudo começa a perder o seu sentido. Você corre atrás, você trabalha, você investe, você acumula e sabe o que você vai perceber um dia? Por que eu fiz isso tudo? O dinheiro ele é um meio para sua liberdade, ele é um meio para você impactar outras pessoas, ele é um meio para você poder viver no seu ritmo. Quando eu saí da XP para poder empreender, foi isso que me motivou. Não era sobre eu ganhar bem, era sobre eu ter a liberdade de criar algo muito maior, que ajudasse mais pessoas a investirem com mais qualidade. Você quer enriquecer de verdade? Descubra o que você quer fazer com o dinheiro. Você quer aposentar os seus pais? Você quer ter uma vida melhor para os seus filhos? Você quer ter um tempo maior para você poder cuidar da tua saúde? Ou simplesmente você quer deixar um legado? Seja qual for o seu motivo, torne isso o seu centro. Porque o dinheiro com propósito, ele vira riqueza. Sem propósito, ele vai virar ansiedade. Agora que você conhece os 9 hábitos que destroem o seu patrimônio, eu tenho uma pergunta que vai ficar aqui entre a gente. Quais desses hábitos ainda você está cometendo? E o mais importante, o que você vai fazer de diferente a partir de hoje? Você não precisa mudar tudo, você só precisa mudar uma coisa por semana. E em 2 meses você terá um outro nível que você vai jogar. E lembre-se, você não precisa ser um gênio, você precisa ser intencional nas suas atitudes. E é justamente o conteúdo que eu trago aqui nesse canal, para poder te guiar, te orientar e fazer você construir. Esse é o movimento que eu zelo aqui no nosso canal do YouTube. Eu te agradeço pela companhia e nos vemos aí num próximo vídeo.